Zacarias, capítulo 12. O futuro poder de Israel. Esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra, e formou o espírito que há dentro do homem. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor, e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de medo todos os cavalos e de loucura os que montam neles, mas abrirei os olhos sobre a casa de Judá e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força por causa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, como uma tocha entre feixes de espiga, e eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo. O Senhor também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. O arrependimento de Jerusalém. Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. Todas as famílias da terra plantearão em separado a família de Davi e suas mulheres, a família de Natã e suas mulheres, a família de Levi e suas mulheres, a família de Simei e suas mulheres, todas as demais famílias e suas mulheres, em separado. Zacarias capítulo 13. A purificação de Jerusalém. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais lembrança deles, e também farei os profetas e o espírito da impureza saírem da terra. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o ferirão quando profetizar. Naquele dia, quando profetizarem, todos os profetas se envergonharão da sua visão. Não se vestirão mais de manto de pelos para enganar, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho vivido da terra desde moço. E se alguém lhe perguntar: que feridas são essas entre as tuas mãos? Ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. O pastor ferido. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão exterminados e morrerão, mas a terça parte permanecerá. Farei passar essa terça parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor
é meu Deus. Zacarias capítulo 14. O dia do Senhor em Jerusalém. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está ao oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte será retirada para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia conhecido do Senhor, em que não haverá nem dia nem noite, mas mesmo ao anoitecer haverá luz. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O reino universal do Senhor. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e ficará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de espremer uvas do rei. Ela será habitada e não haverá mais maldição. Jerusalém estará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá enquanto estiverem de pé, e os olhos lhes apodrecerão nas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá, da parte do Senhor, uma grande confusão entre eles, e cada um pegará na mão do próximo e levantará a mão contra o próximo. Judá também lutará contra Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata e vestes em quantidade. A mesma praga cairá sobre os cavalos, sobre as mulas, sobre os camelos, sobre os jumentos e sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva não cairá sobre eles. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, consagrado ao Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que vierem sacrificar as pegarão e cozinharão nelas. Naquele dia não haverá mais comerciante no templo do Senhor dos Exércitos.